Bom dia, boa tarde, boa noite a todos os amigos inscritos, visualizadores do canal em qualquer lugar do Piauí, do Brasil e do mundo. A minha gratidão a Deus por mais um dia e mais uma oportunidade que Ele nos concede de poder gravar mais um vídeo para o canal. E hoje eu estarei falando de um assunto que é pouco comentado, pouco falado nos púlpitos, nas igrejas, que é a ressurreição. O profeta Isaías, no capítulo de número 26, e a partir do versículo 19, ele diz: os teus mortos e também o meu cadáver viverão e ressuscitarão. Essa é a primeira parte do versículo. Daniel, no capítulo 12 e no versículo de número 2, ele diz: muitos dos que estão no sepulcro ressuscitarão, uns para a vida e outros para a vergonha e o horror eterno. Chegando no Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, no capítulo de número 5, a partir do versículo 26, João relata o que Jesus disse: assim como o Pai tem a vida em si mesmo, deu também ao Filho ter a vida em si mesmo. E o Pai a ninguém julga, mas também deu ao Filho o poder para julgar, porque é o Filho do homem. E não se maravilhe disto, porque vem a hora em que todos que estão no sepulcro ouvirão a sua voz, e muitos ressuscitarão para a vida, e outros para o juízo da condenação. Em Apocalipse, no capítulo de número 20, o versículo 5 diz: e os outros mortos não ressuscitaram. E esta é a primeira ressurreição. Então, a partir daqui, deste princípio bíblico, o que eu quero deixar bem claro é que a Bíblia, nas suas páginas, ela mostra dois tipos de mortos: os mortos do Senhor e os mortos que hão de ressuscitar para um juízo da condenação. E não se trata aqui da minha parte condenar ninguém e nem dizer que esse ou aquele vai para o inferno, porque isso não me cabe. Cabe apenas ao julgador, ao juízo, que um dia vai se sentar em um grande trono branco para julgar. Não é do meu feito eu dizer que esse ou aquele vai ser condenado, até porque não temos autoridade na Bíblia para isto mencionar. Mas o que eu quero dizer, amigo ouvinte, que venha ouvir, assistir esse vídeo posteriormente, é lhe dizer que Deus tem um amor tão grande pela sua vida, que Ele providenciou ainda antes da fundação do mundo um Cordeiro de Deus para dar a sua vida para tirar o pecado do mundo. Porque Deus, na sua onisciência, Ele sabia que o homem que Ele ia criar, ele ia pecar, ia desobedecer. Então, o que eu quero reiterar nesta manhã é que a morte física, ela não é o fim de todas as coisas. A morte física, ela é apenas temporária. E um dia todos hão de ressuscitar. E os que morreram em Cristo, a Bíblia diz que eles ressuscitarão primeiro. E concernente aos vivos, que quando isto acontecer, estiver eu e você que estamos vivos, quem sabe, não procederemos aos que dormem, mas seremos arrebatados juntamente com os que ressuscitarem e encontrar o Senhor nos ares. É o que descreve Paulo na primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 4, a partir do versículo 13. Louvado seja o nome do Senhor. E esta é a esperança que nós temos. A morte física, como eu disse, ela é apenas uma separação temporária de seus entes queridos. Mas aqueles que morreram na fé, morreram em Cristo, o apóstolo Paulo descreve na carta aos Romanos, no capítulo de número 8, verso 1, diz: portanto agora, nenhuma condenação há
para os que estão em Cristo Jesus e que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida nos libertou da lei do pecado e da morte. Então, temos esta garantia na palavra de Deus de que a morte física não é o fim. E você que tem aprendido, que tem ouvido, morreu, acabou, não acredite, porque não é verdade. A Bíblia não tem respaldo na Bíblia, na palavra de Deus, de que a morte física é o fim de todas as coisas. O fim de todas as coisas é a morte eterna, que a Bíblia descreve os dois tipos de morte: morte física e a morte eterna. E também tem uma morte que também, eu até já falei dela, que é a morte espiritual. A morte espiritual consiste no afastamento de Deus, tá certo? Que é aqueles que estão sobre o domínio das coisas mundanas. Enquanto isto estiver, eles estão mortos espiritualmente. Todavia, existe a possibilidade da pessoa ressuscitar, crendo em Cristo Jesus, da morte primeira, da morte espiritual. E a morte física, que aqueles que morrerem em Cristo também hão de ressuscitar. Então, eu quero deixar bem claro que não é, como já disse, a minha intenção de dizer que ninguém vai para o inferno, porque isso não cabe a mim. Porque no julgamento, num julgamento terreno, nós sabemos que ninguém pode ser condenado antes de ser julgado. Esse é o trânsito da justiça mundial e, por que não dizer, do Brasil. E com Deus não é diferente. A condenação de quem quer que seja, independente de nome, cor, raça ou posição social ou gênero, só vai se dar no juízo. Depois do juízo está em Apocalipse capítulo 20, a partir do versículo 11, que descreve o juízo final. Então, amigo que possa vir ouvir, assistir esse vídeo, em primeiro lugar eu quero lhe dizer que Deus te ama, que Jesus te ama. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E não é da vontade de Deus que nenhum homem, nenhum ser humano na face da terra seja condenado. Pedro descreve na sua segunda carta, a partir do versículo 8, que Deus é longânimo para com os homens, para conosco, não querendo que alguns se percam, mas senão que todos cheguem a conhecer a verdade. E a verdade de Deus está, como já disse em outros vídeos, pautada em um único homem, Jesus de Nazaré. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, meu amigo ouvinte que possa vir assistir esse vídeo, o desejo do coração de Deus e a vontade de cada um de nós que já aceitamos a Jesus, tanto eu quanto demais, muitos outros irmãos, pastores, bispos, diáconos, etc., aqueles que o detêm a palavra de Deus, que têm a liberdade para ensinar. Sempre ensinamos que Deus te ama e Deus não deseja que ninguém seja condenado. E a minha palavra nesta manhã ao seu coração é que você possa refletir naquilo que você está praticando na sua vida, se você está fazendo a vontade de Deus ou a vontade do mundo. Mas você poderia me perguntar: mas como é que eu sei se estou fazendo a vontade de Deus ou a vontade do mundo? O mundo está cheio de orgia. E entre essas orgias está a mentira, o adultério, o roubo e às vezes a bebedice desenfreada, que tudo isso leva à condenação do homem, segundo a palavra de Deus. Mas os que crucificam a carne por Cristo Jesus, então recebe de Deus a benevolência da vida eterna depois da ressurreição da morte física. Mas a morte física ela está destinada a todos os homens em todos os lugares do planeta, com exceção da vinda de Cristo para buscar os seus, porque quando ele vier, muitos dos que estão vivos não sofrerão o dano da morte física, mas receberá um corpo transformado para viver eternamente. Eu quero te dizer, meu amado amigo,
porque Deus te ama de uma forma tão grande que nós não podemos dimensionar. Mas o desejo de Deus é que todos se salvem, e você é o alvo desta palavra. Reflita na sua vida, e só existe um meio para que nós possamos escapar da condenação eterna, do juízo eterno. É crendo em Jesus, nos arrependendo do pecado, crendo em Jesus Cristo, confessando como o Senhor de nossas vidas, para que possamos alcançar todas as bênçãos e benevolências de Deus. O meu abraço nesta manhã e a minha gratidão a Deus em primeiro lugar, como já disse, o meu abraço, e que Deus possa te abençoar e que você possa refletir e receber de Deus o dom da salvação pela sua graça, porque a salvação é através da graça, é um dom de Deus e não é de obras, para que ninguém se glorie. Foi o que disse o apóstolo Paulo quando escreveu a sua carta aos Efésios no capítulo 2 e a partir do versículo 8. O meu abraço e a minha gratidão, e a vontade de Deus é que você seja um servo dele, crendo no seu Filho amado como ele é, para que possamos escapar do dano da morte eterna. Meu obrigado.